Fala, planeta! Eu sou Jaqueline Meireles e você está no Planeta ESG. O assunto de hoje, ESG no futebol. Ah, Jaque, de novo ESG no futebol? Eu nem curto tanto futebol assim, mas a questão é, a pessoa que vai falar sobre ESG hoje, ele, além de trabalhar com futebol, ele vai dar uma aula sobre ESG. Então, assim, para aquelas pessoas que já me mandaram mensagem e falaram assim, tem que ser mais didática, tem que trazer alguém para falar sobre como isso surgiu, como é que nasceu. Então, eu convidei uma pessoa muito especial que vai trazer esse conteúdo para vocês. Então, se você gosta, se você quer dividir esse conhecimento com alguém, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, porque a gente precisa de você. É você que vai fazer esse canal crescer e ganhar engajamento, né? Quem eu tô recebendo hoje? Rodrigo Trentin, tudo bem? Muito obrigada. Ótimo, a gente já se falou antes, mas essa coisa assim, né? Sempre da gente apresentar, sempre tem essa... cumprimentar, como se você estivesse vendo pela primeira vez, né? É isso aí. Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Uma honra falar de um tema tão importante assim. E vamos lá, né? Espero que a gente consiga, de fato, chegar com esses... Bom, se você falar de uma forma coloquial, assunto que é tão profundo, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, vai entender, e a gente vai conseguir começar a letrar as pessoas, né? Orientar as pessoas a entender, direcionar para saber, né, quais escolhas fazer, como é que a gente se relaciona melhor com ESG no dia a dia, se de repente a pessoa é funcionária numa empresa, se aquilo dali está tendo essas práticas de fato, né, de respeito, de transparência. Então a gente vai falar sobre isso tudo. O Rodrigo Trentin, ele é diretor da FPF Academia, lá da Federação Paulista de Futebol. Então é uma pessoa que vai falar sobre futebol sem nenhum tipo de partido. Partido do futebol paulista, já que esse que é o mais importante. Você torce para algum time? Eu tô pro futebol paulista sempre, né? Boa! Mas a gente sempre tem um time assim que é do coração, de nascença, mas aí você tem que esconder isso, né? Porque você tem que ter... Você sabe que não é esconder, já que quando você começa a estar nesse mundo do futebol, você faz tanta amizade, você conhece tanta gente, você vê tanta gente querendo fazer a coisa certa, que você começa a torcer para esses amigos darem certo. Uhum. Então você deixa um pouquinho de lado aquela sua paixão da adolescência, da infância, e você começa de fato a torcer por um futebol melhor. Né? Não é só por um time ser campeão, mas de fato que a gente tenha um futebol melhor. Porque você começa a ver o futebol além das quatro linhas, além do resultado quando tem um apito final. Então eu acho que isso é muito legal, porque muda um pouco a nossa perspectiva de falar de futebol e de torcer pelo futebol. Muito bem, mas estou aqui com minha pulga atrás da orelha. Você trabalha com futebol, mas no fundo você torce por algum time. Você não precisa contar qual é, mas você tem um time de coração, não tem? Claro. Quem trabalha com futebol sempre tem uma paixão ali, que é o que faz a gente ter muito amor e ter muita vontade de fazer as coisas darem certo nesse mundo, né? Então tem ali, sem dúvida nenhuma, uma paixão e é legal. Mas é muito bacana quando você pode, por essa paixão que você tem, que vem do seu time, mas você levar isso para todos os outros clubes e aquele sucesso que você deseja para o seu time, de você ver o seu time crescendo, seu time campeão, você começa a desejar para todos. Então você vê o futebol de uma outra perspectiva. Você sabe que, você já vai entrar no ESG, mas falando um pouquinho sobre futebol, assim, você tem o seu time, o seu clube que você torce, né, que você também não precisa falar qual é. Eu também tenho um time que eu torço, na verdade eu trabalho dentro dele, então todo mundo sabe, né, que o São Paulo é o time que eu torço, que eu trabalho dentro dele, mas eu criei um projeto justamente para abraçar todos esses clubes, que também a gente, que é o ESG no futebol, que é a Arena ESG, né, que você teve até lá no evento, e depois você comenta um pouquinho sobre isso. Mas hoje, quando a gente fala de futebol, quando você trabalha com futebol, você não pode ter um clube apenas, porque você está lutando pelo futebol de uma forma ampla, para que a gente tenha realmente um espetáculo mais harmonioso, com menos brigas, com menos desentendimentos, com resultados mais fiéis, né, com arbitragens mais fiéis. Quem teve aqui um dia foi o Mauro Costa, né? A gente estava falando lá do Sindicato dos Atletas, ele estava falando sobre manipulação de resultados nos jogos de futebol. Tema super importante. Então a gente trabalhou muito sobre isso aqui também, e eu acho, o meu foco com o futebol e o motivo da Arena ESG ter nascido, que é esse projeto para trabalhar ESG no futebol, é pelo fato de querer sim ter um espetáculo mais bonito, mais transparente. Então, o que a gente pode fazer
para conseguir conquistar esse movimento, esse momento e essa transparência, eu acho que é o nosso trabalho, é o trabalho da federação, é o trabalho da Arena ESG, né? Todo mundo se abraça, independente do clube que você torce ou do clube que eu torço, tem que ser uma coisa assim totalmente independente. A gente deixa o nosso time, para quem a gente torce de lado, para abraçar uma causa como um todo, né? E o interessante, já que aqui na federação, o presidente Reinaldo reforça muito com a gente o tempo inteiro, o quanto que é importante os clubes estarem unidos, porque a competição é dentro do campo. Fora do campo, os clubes têm que estar juntos, porque eles comungam do mesmo propósito. Todo mundo quer um futebol melhor. A gente quer um futebol mais bonito, um futebol mais bem jogado, com uma arbitragem melhor, com um gramado mais bonito, para que a gente tenha um espetáculo muito melhor. E além do espetáculo, você tem a possibilidade de... A mobilização que o futebol traz, não só da questão de formar jogadores, de formar atletas, mas a gente tem uma possibilidade de formar cidadão que é absurda, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar e usar esse universo que é o futebol para que a gente possa mudar a sociedade com mais ética, com mais princípio, com mais integridade. Eu acho que o futebol tem um papel importantíssimo nisso daí. E lá nós, na federação, a gente tem de fato, até dentro do nosso planejamento estratégico, como que a gente pode estimular a prática do futebol, como a gente pode estimular esse desenvolvimento do futebol por um todo, pela paixão que o torcedor tem. Então, como que a gente consegue juntar essas duas coisas para fazer uma sociedade melhor? Que eu acho que no final é isso que a gente quer. Se precisar da Arena ESG, estamos à disposição. Isso aí. Vamos unir forças. Estamos remando no mesmo caminho, isso que importa, já que é isso aí, muito bem-vindo. É muito bacana escutar vocês falando isso, porque é uma preocupação, é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Você hoje trabalhar ESG no futebol é um caminho sem volta. A gente não está nem só falando sobre a sustentabilidade, sobre a questão social, a gente vê que jogadores que se comportam ou com violência ou com agressão à mulher, isso já não pode mais acontecer, existe uma punição. E existe até um julgamento da sociedade, porque eu acredito sim. Por que a Arena nasceu? Essa minha experiência dentro do São Paulo, eu trabalhando lá dentro da área assistencial, com os colaboradores, me fez perceber que muita coisa pode ser criada e que mobiliza o futebol a ser um agente de transformação da sociedade. E quando você fala, você não está falando para uma empresa que está falando para X colaboradores, você está falando para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. O ano passado, eu sempre cito isso quando eu falo de futebol e quando eu falo de ESG, porque foi uma ação que nós fizemos lá no São Paulo, que eu tinha pedido para o presidente Júlio Casares, quando eu tive a oportunidade foi até um colaborador nosso que entrou em contato com o Instituto Avon. E aí eu fui entender como é que o Instituto Avon trabalhava. E foi muito bacana, porque quando se fala sobre violência contra mulheres e meninas, eles fizeram uma pesquisa em dias de jogos de futebol. E esse número cresce demais, até quase 30%, essa violência. E aí você entende que o futebol ele está diretamente ligado com esse aumento. Por quê? Porque aí a gente fala sobre comportamento, sobre nervosismo, se o time ganha, se o time perde, se aquele torcedor bebeu ou se não bebeu. Enfim, é uma motivação para alguma coisa. Então, eu assinei uma carta de coalizão pelo São Paulo, né, o DASF, pelo São Paulo Futebol Clube, e nós nos tornamos o primeiro clube de futebol signatário do Instituto Avon. E no primeiro jogo, lá no Morumbi, do Campeonato Paulista, no ano passado, em 2022, os jogadores entraram com uma faixa falando que o São Paulo Futebol Clube é contra a violência de meninas e mulheres e que se alguma mulher estivesse passando por alguma situação difícil e de conflito, que acessasse a Ângela, que é assistente virtual do Instituto Avon. Cara, quem sentou aqui, a primeira pessoa foi a Daniela Grelan, que ela é diretora executiva do Instituto Avon. Ela falou que naquele dia o pico aumentou. Não sei quantas mil pessoas entraram naquele dia só porque... E não sabiam. Só porque os jogadores, na abertura que eles entraram em campo, eles abriram a faixa. Ligue para a Ângela em caso de violência doméstica. É isso. O futebol tem um poder de mobilização incrível. Quando eu percebi o quanto isso era um agente transformador, o futebol, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso passar em branco, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu me senti motivada a criar a ESG, justamente para falar sobre ESG no futebol. E é importante, já que a gente discuta esses temas, sabe? Porque o Vitor Hugo tem uma frase que ele diz que assim, nada mais poderoso do que uma ideia
em que o seu tempo chegou. E hoje a sociedade está mobilizada em discutir esses temas sobre ESG, sobre o respeito à mulher, sobre a proteção ao meio ambiente. Você tem uma infinidade de temas que não dá mais para ignorar. O racismo não hoje existe está falando muito. Racismo, viu um monte de coisas. Então, assim, são pontos que a sociedade começa a exigir. E um projeto como esse, muito interessante, porque você começa a debater isso para a sociedade. E você só consegue evoluir como sociedade, você só consegue mudar uma cultura se você coloca isso na mesa e começa a debater. Porque se ficar debaixo do tapete, ninguém vai colocar para frente, ninguém vai querer enxergar, porque dá trabalho. Porque você começa a mexer em feridas ali que, de repente, fala, opa, peraí, agora eu não posso mais falar isso? Cara, não pode. Não posso mais ser assim? Não. Simples não como pode isso. Mais, E é isso, sabe? Mas se a gente não colocar na mesa, se a gente não trouxer exemplo, se a gente não mostrar que isso está errado, não vai mudar. Então, acho que a gente ter iniciativas como a Arena ESG e todas as outras iniciativas que vêm dos clubes, que vêm da sociedade civil, que vêm do governo, não importa de onde que ele vem. É importante a gente trazer o debate, a gente colocar o tema na mesa para que a gente entenda o que é isso, entenda que mudou e a gente vai começar a fazer uma mudança de cultura e a gente vai daqui a um tempo parar de ouvir aquele negócio, mas no meu tempo, cara, não, nem no seu tempo era assim, porque mudou, de fato mudou. Então acho que isso é super importante debater. Muito bem, então vamos entender o que significam essas 3 letrinhas, ESG. Vamos lá, já que assim, e o interessante, vamos lá, se a gente for só traduzir as letrinhas, a gente está falando do E, que é do environmental, que vem do ambiental, do S, que é do social, e do G, que é de governança. Mas até trazendo um pouquinho um histórico, né, do que parece que é coisa nova, né? Quando a gente fala ESG, nossa, um negócio super novo. Esse termo ESG, ele é cunhado pelo Pacto Global, que é uma iniciativa muito bacana também, que vale a pena, se não me falha a memória, o São Paulo é signatário do Pacto Global. Uma iniciativa muito bacana também, que ele visa esse debate de como você consegue aprimorar a sociedade. Então, o Pacto Global começa a falar sobre ESG em 2004. Então, já existe mais de 20 anos que esse tema vem sendo abordado, a gente vem aprofundando. É interessante que quando esse tema surge, a gente começa a tratar como modismo. É modismo, já passa. Muita gente fala, porque já tá na moda, falar sobre ESG tá na moda. Não, tem 20 anos que tá na moda. Não é moda, é prática. Mas prática, porque eu acho que é um termo que você usava muito para o corporativo, né? Sem dúvida. E agora, o objetivo do Planeta ESG é trazer isso para o público, para a pessoa comum, para aquela que está ali dentro do ônibus indo para o trabalho, entender se aquela empresa dela está compromissada com essas mudanças, até a relação do patrão com o funcionário, com o colaborador, porque muitas vezes a gente encontra relações tóxicas ali, né? Nossa. Muitas. Infelizmente ainda é recorrente. E aí as pessoas ficam falando, eu não posso falar, por quê? Porque senão eu vou perder meu emprego, mas aquela empresa hoje, ela é obrigatória ter um canal de relatos em que aquela denúncia ela seja sigilosa para proteger aquele colaborador e resolver aquele problema de assédio moral. Sem dúvida. Bom, então vamos lá, continua. Mas vamos lá, já que a gente vem falando que o ESG vem desde 2004, com o Pacto Global começou a trazer esse debate, mas a gente consegue voltar mais no tempo, porque lá na década de 90, mais ou menos, existia o que a gente chamava de triple bottom line, que quem estuda muito gestão, governança, é um termo que é super natural para a gente poder debater. Então a gente está falando de 30 anos atrás. Sim. No triple bottom line, o que se considerava naquela época? Porque antes, lá na década de 60, 70, o que as empresas se preocupavam? Com o lucro. Então começou aquele debate, falou assim, a gente não pode ter o lucro pelo lucro. Falou assim, eu não posso explorar ninguém para que minha empresa tenha mais lucro. Eu não posso enganar ninguém com um produto, com uma propaganda enganosa, com o que quer que seja, para eu vender mais meu produto e começar a ter mais lucro. Então, eu preciso me preocupar com alguns pontos. Então, foi aí que surgiu esse debate do triple bottom line. Então, no triple bottom line, são 3 grandes pontos. Era o ambiental, o social e o financeiro. Naquela época, a gente falava de finanças. Ainda não se falava tão forte de governança. Lá nos anos 2000, então, surge... vamos trocar o financeiro, porque, financeiro ainda tem um aspecto, né... De lucro, de dinheiro, tudo. Vamos falar de governança, vamos mantém o ambiental e o social, que são fundamentais, mas tem um ponto, já que para mim é a grande virada, que é a governança.
Porque se é uma empresa, se uma organização, se um clube de futebol, se uma startup, se uma organização do terceiro setor, ela não tem governança, ela não vai conseguir, de fato, implementar boas práticas, e toda essa parte do ambiental e do social, ela não vai fazer parte do propósito daquela organização. Tem que ser cultural, né? Tem que ser cultural. Tem que fazer parte do propósito. Como é que faz? Se de repente uma empresa, ela já está muito acostumada com aquele padrão, com aquela forma de funcionar, tá? E aí chega lá, governança. Eu vou ter que abrir tudo, eu vou ter que abrir toda a minha parte financeira, eu vou ter que mudar todo o meu modo de gerir essa empresa. Como é que eu vou fazer isso? Não, eu não quero. Não, eu não posso. Não, não, mas espera, eu vou estar me expondo. E aí? Esse é o ponto da virada, Jaque, porque assim, o mais difícil da governança é quando as pessoas pensam que governança vai servir para me tirar poder. Aí a pessoa cria barreira. Claro, opa, peraí, eu cuido de tudo aqui, eu decido. Sempre foi assim? Por que eu vou mexer agora? Sempre foi assim, por que agora? Já ouvi de gestores de empresa, de segmentos muito diferentes falando, mas eu bati no barro duro lá atrás, eu estava aqui sozinho. Agora que tá o filé, quer todo mundo dividir poder? Não, vai continuar comigo. Esse é o tipo de pensamento que você vai fazer uma organização seguir por um tempo. Mas, de novo, hoje a exigência que a sociedade tem de você dar mais transparência, você vê os investidores, de uma forma geral, dando prioridade para empresas que são mais transparentes. Porque ele tem que saber onde é que ele está colocando o dinheiro dele. Claro, é isso. E eu quero saber, nesse dinheiro que eu investi na empresa, qual que é o retorno que eu vou ter? Porque o investidor precisa de retorno, e aí não é pecado nenhum a gente falar isso. Mas o grande ponto é, que risco eu corro desse investimento que eu tenho? Porque se minha empresa está escondendo alguma coisa e de repente ela vai quebrar. Casos não faltam de empresas gigantescas que tiveram problemas de fraudes. E que se diziam ter governança, uma governança adequada, né? Se ser você ESG. pegar, já que o guia, vamos dizer, o Código das Melhores Práticas de Governança do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é a maior referência aqui no Brasil quando a gente fala de governança. Se você pegar o Código das Melhores Práticas e ver todas as práticas que você pode ter de governança, e você pegar essas empresas grandes, todas elas chequem todos os pontos. Tem uma baita estrutura de governança. Mas a governança não são só essas caixinhas. Né? São as pessoas que fazem a governança funcionar. Então, se as pessoas que estão dentro dessas caixinhas não têm um comportamento ético, não estão vinculadas com princípios e não estão, de fato, acreditando que aquilo vai gerar valor, porque governança é sobre valor, não vai funcionar. Não tem milagre. Né? Então, assim, você minimiza o risco de ter um problema, mas é importante que todo mundo esteja envolvido. Então, assim, você me pergunta de como que a gente começa com isso, tudo. Então, a governança ela é muito importante quando a gente percebe que a governança surge para criar valor. E aí a gente começa a pensar, mas valor no quê? O valor financeiro? Que é aquilo que você tirou lá de trás? Não era financeiro, agora passa a ser muda o valor. Porque o nosso conceito de valor hoje, ele muda do valor, de gerar valor para o acionista, e a gente começa a falar de stakeholder. Então, de todas as partes... O que é um stakeholder? São todas as partes interessadas da empresa. Então, os funcionários são um stakeholder, é uma parte interessada, porque ela vive daquilo, o sustento dela ela tira da empresa. Um fornecedor, um cliente, o governo, aquelas famílias que vivem no entorno da empresa. Então, todo mundo que de alguma forma é impactado por aquela empresa, por aquela organização, ela pode ser considerada um stakeholder. Então, quando a gente começa a falar que governança é para gerar valor, a gente tem que perguntar, valor para quem? Então, para todos esses que estão envolvidos. E aí você começa a perceber que cada um tem uma definição do que é valor para ela. O cliente tem uma percepção de valor da empresa, o fornecedor tem outra, o funcionário tem outra, um acionista tem outra. E aí que é a grande dificuldade dessa estrutura de governança, é como eu consigo gerar valor para todo mundo. Porque é fundamental que a gente esteja com todo mundo envolvido, porque aí sim eu começo a falar de governança e aí eu consigo trazer
todo o aspecto ambiental, todo o aspecto social, o retorno para o meu acionista, para o meu cliente, para os meus funcionários. Então, é fundamental que a empresa tenha essa consciência. E é através da transparência que você consegue isso, porque se você não tem nada a esconder, a sua relação com os stakeholders ela fica muito mais fácil. É outro tipo de Porque relação. você tem um respeito dentro do mercado, as pessoas, né, vão te olhar de todas as formas, né, em todos os segmentos, elas vão te olhar de uma outra forma, elas vão te respeitar de uma outra forma, porque sabe que você não tem nada a esconder e que você está cuidando de todos aqueles que aí a gente está falando dos ODS, lá do Pacto Global, que são 17, então cada empresa não precisa cumprir os 17, claro. Mas tem alguns que ela não vai conseguir cumprir, não vai conseguir acessar, mas outros sim, mas isso tudo está dentro da transparência, onde hoje é necessário. Qualquer coisa que você faça escondido e que você não declare, o que vai demonstrar? Que você tem algo a esconder. Você tem algo a esconder. Se você tem algo a esconder, opa, peraí que eu vou ficar com o pé atrás. Exatamente. E você sabe, Jaque, que dentro do Código das Boas Práticas de Governança do IBGC, eles trazem 5 princípios. E um dos princípios que eles trazem é a transparência. Então, assim, é fundamental você ter transparência. Porque senão, se você tem que esconder alguma coisa, tem algo errado. Rodrigo, ali, né? Você sabe que eu costumo falar que quando a gente fala de ESG, a gente já começa a falar da nossa vida, do seu comportamento pessoal. Eu acho que ESG tem que começar comigo, porque se eu pratico ESG na minha vida, eu sempre falo isso, eu consigo me relacionar melhor, eu consigo ser transparente, as pessoas vão saber se eu cuido do meio ambiente, como é que eu cuido do meio ambiente, se eu reciclo lixo, se eu separo o meu lixo orgânico do meu lixo reciclado, se eu me relaciono bem com as pessoas, se eu cuido das pessoas, se eu tenho empatia com o ser humano, aí a gente está falando do S, né? E aí, governança, como é que eu lido com o outro? Eu sou correta com você? Ou eu te passo a perna? Ou eu quero roubar o seu trabalho? Ou eu, de repente, estou sentada lá no banco do ônibus, eu estou vendo que tem uma senhora do meu lado e ela tem preferência. Mesmo que aquele banco não seja preferencial, não custa nada ser. Então, é essa relação que você tem de transparência com as pessoas e principalmente dentro de casa ou no seu ambiente de trabalho. Eu acho que é fundamental, porque se a pessoa não tem isso nela, ela pode ser um gestor ou uma gestora, mas ela não vai conseguir passar isso para aquela atividade que ela está exercendo. Exatamente, já que até porque quando a gente fala de valor, quando a gente fala de princípios, a gente está falando de um propósito, a gente está falando de uma questão cultural. Ninguém consegue fingir ser bonzinho o tempo inteiro. Sim, cada um é cada um e tem o seu lado bom, o seu lado que precisa melhorar e tudo mais. Mas é super importante que isso faça parte de uma cultura. Por isso que a governança entra de uma forma importante. Porque quando você fala de governança, você está falando de deixar muito claro os papéis e as responsabilidades que você tem dentro da empresa. Então você tem o presidente da empresa que tem um papel e tem uma responsabilidade. Acima dele você tem um conselho de administração que tem um papel e uma responsabilidade de dar o direcionamento estratégico para aquela organização, onde o presidente vai executar aquele planejamento estratégico no dia a dia. Acima do conselho a gente tem os acionistas, a gente tem os sócios, que também investem naquela organização, eles têm um interesse naquela organização, eles querem um direcionamento, eles querem saber para onde aquela organização vai. Então, quando a gente tem todos esses agentes nos seus diferentes níveis, com as suas diferentes responsabilidades, todos alinhados nessa questão de cultura, de princípio, de propósito, começa a acontecer. Porque se isso não tem um tom da liderança, porque tem que vir de cima. Não tem jeito, não pode ser algo falso. Né? E você tem inúmeros casos aqui. Você pega de empresas que tiveram problemas grandes aqui no Brasil e no mundo. Se você pega o código de conduta dessas empresas, você vai ler o código de conduta, a coisa mais linda do mundo. Mas não pratica. E na prática? Porque tem que praticar. Não tem jeito. Governança, preocupação ambiental, preocupação social, ética, é prática. É prática. A gente tem que colocar isso no dia a dia, a todo momento. Né? Lembra, a gente tinha isso, minha mãe falava muito, né? Você tá comendo desse jeito em casa, quando você estiver na casa do amiguinho, você vai comer errado também. Eu falava, não, mãe, lá eu cuido. Não cuida, você vai fazer errado também. É prática. Então a gente tem que colocar isso como um ideal da nossa vida. Então eu acho que, de novo, essa ideia de que esse momento chegou, eu acho que a gente tem uma sociedade hoje que força muito esses pontos. Assim, não dá para aceitar mais. Então acho que começa a ficar esse ambiente de se preocupar com as questões ambientais, com as questões sociais,
e usar a governança das empresas para que esses 2 pontos estejam no propósito das organizações e aí com isso faça parte da cultura, faça parte do dia a dia, isso de fato aconteça, é fundamental. Você acha que tudo isso começou a surgir como uma necessidade da sociedade tomar uma nova postura, tanto dentro das organizações, das empresas, do corporativo, quanto das pessoas em si mesmas, elas se relacionarem melhor, com mais transparência, exigirem mais, né, terem os seus direitos respeitados? Você acha que... Porque, assim, quando a gente está falando de 20 anos para cá, né? Como você citou. Se a gente está falando de 20 anos para cá, onde foi que startou isso daí? Por que essa necessidade de 20 anos para cá e por que não de 50 anos para cá? Mas, na verdade, já que assim, a gente tem Porque houve ali um tiro, né? Um start. Tem um marcador, vamos chamar motivação, assim. Tem. Mas você sabe que isso daí, essas mudanças culturais, elas não acontecem de um dia para o outro. Né? Então, como eu comentei, a gente vem lá desde a década de 90... falando do triple bottom line. Então você começa a trazer, olha, não é o lucro pelo lucro. Mas o porquê que antes também não? É exatamente o que eu estou falando, entendeu? Porque se fosse um movimento constante, não precisariam desses marcos de começar a se colocar olha, a partir de agora a gente vai começar a pensar nisso. Olha, a partir de agora a gente vai começar a pensar nisso. Por quê? Porque alguma coisa errada estava no meio do caminho para motivar uma transformação. Mas é natural. E aí você fala desses pontos que alguma coisa errada aconteceu no caminho. Quando a gente fala de governança, nós tivemos muitos casos de fraudes no início dos anos 2000 até 2010, muitas fraudes contábeis nas empresas. Então, quando a gente falava naquela época de boas práticas de governança, a governança estava muito relacionada ao controle. Por quê? Porque se eu tenho fraude contábil, quer dizer que em algum momento eu perdi o controle do que estava sendo apresentado, de novo a transparência, e aí as coisas passaram, ninguém viu e deu problema. Né? Então, por isso que até existe uma confusão muito grande da governança com o compliance. Que o compliance é você estar em conformidade com as regras, com tudo que você tem que apresentar. Então, naquele começo lá em 2000, 2008, por causa dessas fraudes contábeis, a governança se virou muito para a questão de controle. A partir do momento que você coloca os controles e você começa, estamos diminuindo isso, apesar de que de vez em quando acontece, você percebe alguns movimentos na sociedade. Um exemplo desses é o CEO da BlackRock. BlackRock é um dos maiores, se não for o maior, é um dos maiores investidores institucionais que você tem no mundo. Então eles têm fortunas de trilhões investidos em empresas no mundo inteiro. O CEO da BlackRock, o Larry Fink, todo ano ele publica uma carta para o mercado. Então ele fala, olha, nas empresas que nós vamos investir, nós vamos considerar esses e esses pontos. E já há alguns anos ele vem falando, olha, nós vamos considerar as empresas que têm boas práticas de ESG, que têm boas práticas de governança, que se preocupam com as pessoas, que se preocupam com o meio ambiente. Não é só pelo lucro. Então, você começa a perceber essas mudanças, porque... É uma forçação de barra para aquelas empresas começarem a olhar de uma outra forma para... E não tem jeito, já que você precisa de alguma forma alguém incentivando, batendo o bumbo naquele tema para ele... Ou até, de certa forma, privando de alguma coisa para fazer você se movimentar naquele sentido. É uma reeducação. Exatamente. Então, é importante você ter essas marcações, porque elas começam a falar, opa, aqui virou a chave. Mas, foi de um dia para o outro? Não. Isso vem acontecendo. Então, quando se fala do triple bottom line na década de 90, isso já estava acontecendo. Não foi em 90 que isso aconteceu. Vem de antes. Já estava vindo e precisava de uma mudança. Então, você começa a trazer... E aí, quando você encaixa termos que... Opa, agora eu consegui entender bem. Porque, de repente, o triple bottom line falava a mesma coisa do que o ESG. Mas o ESG pegou de um jeito diferente. Olha, ESG faz mais sentido para mim. E você sabe que hoje, falando sobre ESG, muita gente não entende. Por isso que você está aqui, justamente para dar essa aula, porque as pessoas às vezes chegam para mim no Instagram e falam assim, não, mas tem que ser mais didática. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar alguém que realmente entende do assunto para destrinchar isso daí de uma forma que as pessoas consigam entender. Porque você traz informações que, assim, eu precisaria estudar mais para trazer essas informações. Você traz porque você tem isso com você estudou, você trabalha com isso. Então, muito bem, você vem trazendo essas informações e explicando para essas pessoas. Porque
as pessoas às vezes ficam falando, pensam, né? Ah, porque tá na moda. Não, não tá na moda. Isso é uma necessidade hoje, não só das empresas, mas do ser humano comum. Perfeito. Saber por onde anda, o que escolhe, como decide, até um atraso de um ônibus ou de repente uma greve que não seja infundada, alguma coisa, alguma manifestação que não tenha muito sentido, também é prejudicial para a sociedade, e isso vai contra essas práticas ESG, que a gente está falando sobre transparência. Então, às vezes, né, uma greve de, né, algum reajuste, alguma coisa assim. Será que essa empresa, de repente, não teria que ter reajustado antes para não acontecer isso agora? Então, existe um prejuízo social muito grande. E que as empresas, elas precisam, para não gerar esse prejuízo social, elas precisam andar com essa transparência de forma ética e para que não sanem, pelo menos, muitos dos problemas sociais que a gente tem, né? A gente está falando sobre saneamento básico também, a gente fala sobre saúde. Então, é uma série de coisas. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, nós temos muitas cidades que são sustentáveis pelo mundo, que às vezes as pessoas não sabem, mas ela tem inclusive cidades que têm água de reuso potável, que isso é incrível. Então, tudo isso é possível, mas aquele governo, ele tem que... E no ESG, gente, não é só para a pessoa ou para a empresa. A gente está falando para Estado também, a gente está falando para país, a gente está falando para governos. Então, e isso é muito importante, porque qualquer tipo de gestão, ela tem que ser ESG. E é interessante, já que até sendo um pouco mais direto nesses pontos todos no ambiental e no social, você fala assim, mas o que é o ambiental? É qualquer coisa. Assim, você tem que pensar... Assim, quanto eu gero qualquer externalidade, eu gero qualquer problema que pode influenciar negativamente no meio ambiente. Então, eu tenho que evitar isso. Né? Então, dá para, você comentou das ODS, dá para a gente fazer tudo para o meio ambiente, dá para a gente fazer tudo para o social? Não dá. Mas a gente tem que escolher o que de fato é relevante para a cultura, para minha cultura, para minha pessoa, para minha organização. Pelo menos que você realize, né? E que seja verdadeiro. E que seja verdadeiro, porque não adianta a gente chegar assim, não, agora eu vou começar a cuidar da praça que está não sei aonde, porque isso é uma preocupação ambiental. Ok, mas ou então porque vai ficar bonito para mim. Vai sair na foto bonito, Mas qual que é a relevância que tem isso? Qual que é o impacto que você gera na natureza e nas pessoas? Tudo bem, é esse o impacto que você consegue gerar? Maravilha, vamos fazer. Mas faça direito. É importante fazer. Aconteça. E é importante que seja de verdade. Sabe? Então você tem que colocar. Por isso que esse encaixe com governança faz muito sentido. Porque toda vez que a gente fala de governança, de novo, a gente está falando de valor. E quando a gente fala de valor, a gente está falando de princípio, a gente está falando de propósito. Então a preocupação com o ambiental e com o social tem que estar no propósito da empresa. Tem que fazer sentido para todo mundo que está ali. Então tem que vir lá de cima e tem que permear a organização como um todo. Muitas empresas estão, inclusive, oferecendo cursos sobre ESG para os seus colaboradores, para diretores, enfim, criando departamentos e especializando pessoas para falar, para entender sobre esse assunto e se preocupando com essas práticas dentro da empresa. Eu acho muito legal, porque é um assunto que agora não dá para voltar atrás. ESG ficou muito palpável, né? Exatamente. E esse ponto do ser palpável, já que é um ponto fundamental. Porque toda vez que você faz qualquer ação, seja com foco no ambiental ou no social, é fundamental que essas ações sejam de alguma forma mensurável. Você tem que poder medir o impacto que você gera. Até porque, de novo, a gente está falando de organizações que têm sócios, que têm investidores, que têm ou não um fim lucrativo, mas que você quer mostrar resultado. No final do dia, você mostra algum resultado daquela organização. Então, tudo que você faz, você tem que mostrar. Eu falei, olha, eu investi tanto, eu direcionei tantas horas do meu dia para gerar qual o impacto na sociedade, né? Então eu ajudei quantas pessoas. Então esses indicadores, eles são fundamentais quando a gente fala de ambiental. São fundamentais quando a gente fala de social. Então, de novo, o link com governança, ele está importante porque a governança, ela surge como essa ferramenta que te ajuda na gestão da empresa a ter de fato aquilo como uma prática, como uma cultura, como algo do teu dia a dia que você implementa, que você faz, que tem uma liderança dando o encaminhamento, mas você tem isso permeado na organização. Às vezes fala, nós temos um comitê ESG, mas o quanto que as práticas desse comitê ESG elas estão permeando dentro da organização. Porque eu tenho um comitê, mostra que, ok, eu estou me importando com isso. Mas quanto de fato isso faz parte da minha vida, da vida da minha organização, do meu clube, da minha startup, do que quer que seja. Né? Então tem que fazer parte, tem que ser de verdade, tem que ser de coração, tem que ser real.
porque senão num momento esse negócio não vai patinar. E aí é que as empresas vão, as pessoas, a sociedade de uma forma vai olhar e falar assim, eu acho que eles não acreditavam tanto naquilo que eles estavam falando. E aí isso é pior do que você não fazer nada. É verdade. Agora me fala uma coisa, você sendo da Federação Paulista de Futebol, como é que você vê o ESG dentro do futebol? Você sabe já que se a gente tem muitos clubes, tanto aqui no Brasil como no mundo, que fazem muitas iniciativas ligadas para essa parte, principalmente da parte social. Os clubes têm uma preocupação social muito grande. O que a gente precisa é, de novo, consolidar isso como uma prática de dia a dia e não reativa. Porque agora a gente teve uma tragédia no sul do país, com aquelas questões todas do ciclone e tudo mais. Puxa, precisamos arrecadar alimentos. Os clubes se mobilizam e conseguimos toneladas de alimento, de roupa, tudo. Vamos levar para lá. Passou isso, a gente para. E o que a gente está fazendo de recorrência? Né? Então, é importante que isso seja prática. Então, a gente tem sim clubes que fazem muito isso. Você tem aqui no Brasil, vou citar alguns exemplos aqui, o Fortaleza é um dos clubes que tem iniciativas belíssimas ali, o presidente Marcelo Paes tem liderado isso e tem sido um exemplo muito bacana. O Sport de Recife tem feito ações muito bacanas também. Você falou da questão da violência contra a mulher, tem ações que eles fizeram que são belíssimas, assim, uma mensagem muito forte que você passa. Inclusive lá no Arena ESG, vocês trouxeram vários desses exemplos que mostra que o ESG no futebol, ele existe. A preocupação com o ambiental, a preocupação com o social, ela existe. Agora, como a gente faz isso, de fato, ser algo que faz parte da cultura daquele clube do futebol? Através da governança. Através da governança, através de fazer parte do princípio daquele clube, né, do propósito daquele clube. Então, tem uma máxima, assim, a gente conversa com alguns dirigentes de clubes do Sul, eles falam assim, mas a gente tem que ter boas práticas de governança. Eles falam assim, quantos golos essa governança vai marcar na partida pra gente? Mas isso eu já escutei demais, Não adianta trabalhar o social nem o ambiental se eu não tiver bola na rede. Exatamente, mas precisa. Mas você só vai conseguir realmente a bola na rede se você entrar, né, trabalhar com essas práticas, estar envolvido de fato com elas, trabalhar a sua governança, o seu compliance, mostrar essa transparência, aí os grandes investidores vão olhar para você e falar, epa, peraí, aqui eu quero colocar o meu dinheiro. Exatamente. Mas é uma coisa que tem que começar. Tem que começar. Não adianta ficar só na maquiagem. Exatamente. Não pode ser só de vez em quando acontece alguma coisa, aí eu vou reagir para poder fazer alguma coisa. E vou recalcular a rota aqui para poder consertar essa situação. Não pode ser mais assim. E a bola na rede? Plena, né? Tem que ser. É uma integração, né? Das três, porque senão não tem... assim, eu entendo que quando você fala de uma empresa, por exemplo, aquele presidente daquela empresa, ou aquele líder, né? Ele tem que estar envolvido e tem que ter essa consciência de que a governança, ela tem que ser... tem que ter aquele propósito mesmo, que aí você consegue desmembrar isso para as outras práticas. Mas um clube de futebol também, se você tem... Porque quando a gente fala de futebol, você está falando de um esporte machista, né? E ainda a cultura, ela é arcaica. A gestão também. Então, quando você olha para toda essa estrutura, hoje, pegar e colocar ESG no futebol, que nem é o desafio da Arena, colocar o ESG no futebol, muitos clubes já trabalham, mas trabalham social, trabalham ambiental, mas a questão da governança ainda é uma coisa complicada. Por causa dessa cultura que você comentou, Jaque, porque assim, a concentração, falando um pouco de futebol agora, né, a concentração de poder dentro dos clubes, ela é muito na mão do presidente do clube. Existe uma questão política muito forte dentro do clube. Então, se você, quando você começa a abrir mão do poder para ter boas práticas de governança, para que os processos, as estruturas, elas sejam mais fortes do que as pessoas, e isso é tão importante, porque uma coisa é quando você, presidente, Jaque presidente, você sabe que você é uma pessoa íntegra, que está fazendo a coisa certa, que não está desviando. Então, não precisa ter esses controles. Eu estou fazendo a coisa certa. E o dia que você sair? Como fica o seu clube? Como fica a sua empresa? Como fica a sua organização? Então, a estrutura de governança que garante a governabilidade, que garante o direcionamento dessa organização, ele tem que ser mais forte que as pessoas. Só que no futebol, a gente tem esse receio de abrir mão do poder, porque tem um monte de gente querendo pegar esse poder.
Né? Então, é por isso que é tão difícil você ter essa cultura de governança dentro dos clubes. Porque é uma mudança cultural muito forte que a gente tem que fazer. Por isso que é tão difícil. Então, você tem clubes que tem área de governança, que tem área de compliance, de conformidade, e que as coisas começam a caminhar, e que é muito importante. Mas é uma mudança de fato cultural. Você vê clubes, e é interessante porque quando você começa... Legal que às vezes a gente observa clubes que têm boas práticas, você fala, puxa vida, tomara que esse clube vá bem no campeonato, porque a gente começa a relacionar as coisas. Né? Tá se esforçando tanto, Nossa, né? eles estão fazendo as coisas tão certinho, né? Podia dar certo dentro do campo também. É que essas coisas, elas têm uma ligação, é óbvio que elas têm uma ligação, mas não é uma ligação de um dia para o outro. Porque, de novo, a mudança da governança é uma mudança cultural de um clube, de uma organização, de uma cooperativa, de uma startup, o que quer que seja. Então precisa de uma mudança e essa cultura ela vai chegar, ela vai se fortalecer, ela vai se estruturar, ela tem que de novo ter um propósito, ela tem que ser baseada em princípios, ela tem que ter ética para isso se consolidar. A partir do momento que isso está consolidado, ele vai caminhando. Então você não pode de alguma forma achar que bola na rede e projeto social são dois caminhos diferentes. Por que não ser no mesmo caminho? Por que a gente não pode fazer as duas coisas? Né? Então eu vou cuidar do meu clube, do meu time, que eu tenho um time competitivo, mas não é aquela coisa, a gente precisava fazer algo social. Tá bom, faz ali naquele cantinho um negócio social, só que a gente está cuidando aqui do clube. Não, tem que fazer parte. Sabe que a gente tem um exemplo muito forte disso, que é o Betis, o Real Betis na Espanha. Ele é um dos clubes que mais investe nessa parte de sustentabilidade, nessa parte social. Eles têm, até o patrocinador deles é o Forever Green, que é ligado a essa parte de sustentabilidade. Então, é algo que eles têm como cultura. Inclusive, o CEO do Real Betis deu uma aula dentro da FPF Academia, que é a nossa área de cursos lá da federação. A gente tem uma parceria com a La Liga, e ele veio dar uma aula no Master, que é um dos cursos que a gente tem para dirigentes de clube. E aí, ele, durante a aula dele, contando tudo que eles fazem lá no Betis e tudo mais, aí eu fazer uma pergunta, eu falei assim, mas de onde que surgiu essa ideia de vocês se preocuparem tanto com a parte ambiental, com a parte social? Ele pode falar assim, e por que não se preocupar? Está na cultura deles. Já faz parte da cultura deles. Então assim, eu não preciso justificar porque eu faço isso. Nós temos um clube vegano, um clube de futebol vegano. Exatamente, né? Lá na Arena a gente viu. Então são esses movimentos, eu acho que faz um ponto muito, muito interessante da gente trazer a reflexão do quanto que é importante. O Betis tem, acho que foi há poucas semanas atrás, eles fazem uma iniciativa uma vez por ano que os torcedores levam bichinhos de pelúcia para doar. Então, antes do jogo, eles jogam os bichinhos de pelúcia no campo. Ai, que bacana. Cena linda, é muito legal que você vê. Então, já é uma coisa que mobiliza, que é legal, que aí todo mundo fala, que legal, olha que bacana que o Betis faz, olha os torcedores, olha o gramado cheio de bichinho de pelúcia. É lindo. É lindo, e o que a gente está fazendo aqui? A gente vê os outros fazendo, acha bonito, mas e a nossa iniciativa? O que a gente está fazendo também? No Japão, depois que terminam os jogos, cada torcedor que está lá, ele sai com seu lixo. Quando eles saem, quando termina o espetáculo, o estádio está limpo. Exatamente. Porque a cultura deles é recolher. Quando sai, toneladas e toneladas de lixo a gente encontra aqui nos nossos estádios quando termina o jogo. E é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar. Por isso que o futebol ele é tão importante como um agente de transformação da sociedade. Porque se o futebol começa a falar, olha, você é torcedor, você chegou, pega um saquinho, traga uma sacolinha de casa, junta o seu lixo ali, na hora que você for embora, joga esse lixo no lixo, sabe? Não deixa para alguém vir e limpar. Porque não tem necessidade disso. Se você produzir o seu lixo, você recolhe o seu lixo e dispensa. Você faz isso na sua casa. Exatamente. Por que você não vai fazer isso em outro ambiente? Jaqueline, se tem uma coisa que eu fico louco da vida, é o cara jogar o lixo pela janela do carro. Dá vontade de ir atrás e bater no carro dele. É aí que você vê que é educação mesmo. Mesmo. Eu falo o seguinte, eu não serviria para ser polícia. Porque um cara desse eu ia fazer lamber o chão pra pegar. Porque, cara... você vê o cara, carro importado, puta carrão, o cara abre a janela e joga uma garrafinha de água pela janela. Ou fuma e bituca joga. De cigarro. Queima grama. Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha chamando assim, bituca de cigarro é lixo. Porque as pessoas aqui fumam, acham que bituca de cigarro não é lixo, porque elas jogam de qualquer jeito em qualquer lugar. Chiclete porque o chiclete vira asfalto. Exatamente. Então assim, eu acho que a questão, ela é cultural mesmo. Eu acho que tinha que ter uma campanha
Não seja porco, não jogue sujeira. Evite de jogar sujeira pela janela nacional. Não jogue, ande com um saquinho dentro do seu carro. Não jogue, porque o porco é até legal. Tem porco, que ser. Não seja porcão, não jogue a sujeira pela janela, porque é ridículo, me dá bronca, dá vontade de entrar na frente do carro, parar o carro e falar: ô Zé Ruela, joga no lixo, vai buscar joga lá. no carro, depois você limpa. Então, aí você imagina no estádio, por isso que você comentou do japonês, é um exemplo. Né? A educação japonesa, nesse sentido, aliás, em vários outros, mas nesse é um exemplo de conduta, né? Porque isso são questões culturais, né? Já que você percebe aqui que no futebol, quantas vezes eu já ouvi isso? Você vê uma criança falando palavrão, você fala assim: não fala palavrão, não vai xingar. Mas lá no estádio pode. Lá no estádio vale tudo. O estádio vira um ambiente onde... permissivo, onde tudo vale. Total. Então, porque você está no estádio. Como é que você muda? Se você pode tudo dentro do estádio, como é que você vai falar para alguém: não, recolhe o seu lixo? Você vê o pessoal dentro do estádio quebrando cadeira porque está no estádio do adversário. Vou quebrar a cadeira do meu adversário. Então, assim, são mudanças culturais que a gente precisa fazer, e é por isso que é tão importante a gente debater esses temas. Porque, de novo, a gente não pode aceitar mais isso. Então, você tem que ter uma preocupação. E dentro desses movimentos que alguns dos clubes fazem, dessas questões ambientais, você tem do tratamento do lixo, de você minimizar a emissão de carbono, dos clubes, principalmente no CT e no estádio principal. Os clubes praticamente cortam a grama do campo praticamente todos os dias. O que você faz com aquela grama que você cortou todo dia? Então, existe um direcionamento. Você tem empresas que recolhem isso daí, que dão todo um direcionamento correto para poder tratar esse lixo. Mas isso você sabe que tem que falar. Isso tem que ser exposto. As pessoas têm que saber. Até porque quando você fala, você mostra que você tem essa cultura. E aí você estimula aquele torcedor a trabalhar da mesma forma. Fala assim: poxa, mas eu nem sabia que a grama era cortada todos os dias. Eu nem sabia que essa grama poderia virar alimento para bichinhos, sei lá, para pasto, para sei lá o quê, entendeu? Ou de repente virar combustível ou virar alguma outra coisa. Mas quando você tem essa informação, isso muda a sua cabeça. Isso vira uma chave. Pelo menos de curiosidade, você vai lá entrar no Google e vai procurar saber. O que é feito você com sim, isso? Você se informa. Gente, então se você não sabe o que é feito com a grama, você procura lá no Google. Para a grama todo dia? Então tá, o que é feito com essa grama? Para onde que ela vai? Eu não vou contar não, tá? Então você tenta descobrir aí. É isso aí, todo mundo pesquisando para poder conhecer um pouco melhor. Bom, agora eu vou mexer numa ferida, tá? Claro. Que não quer calar. Uma pergunta que tá aqui, tá rodando aqui atrás, uma pulga que tá atrás da minha orelha. Quando a gente está falando de compliance, de transparência, a gente está falando também sobre arbitragem. Tá? E a gente está vendo muitas falhas aí em arbitragem. Aí eu te pergunto, o momento em que se criou um VAR, né, o árbitro de vídeo, foi porque foi numa dessas viradas de chave de tanto ver que aquela arbitragem ela estava falha, ou para arrumar alguma forma de melhorar essa arbitragem. Por quê? Porque nunca teve, tá? Nunca teve. Quando você olha lá... Minimizar, né? Minimizar os efeitos negativos de uma arbitragem. Porque nunca teve, né? Quando você fala da época lá do Pelé... Quanto tempo tem o VAR? Quantos anos? Agora você me pegou aqui de tempo, mas deve ter aproximadamente pelo menos uns 10 anos, mais ou uns menos 10 anos. isso. Então, antes disso não tinha. E por quê? Se a gente, quando está falando de governança sobre ESG, foi a viradinha de chave, o porquê que resolveram implantar a arbitragem, essa segunda, né, avaliação de arbitragem? Você sabe que isso daí é um ponto bem, bem interessante, Jaque, porque por que hoje você pode utilizar o VAR? É mais transparência, né? É mais transparência na arbitragem. Mas por que hoje você consegue ter o VAR? Porque você tem tecnologia para isso, primeira coisa. Antigamente, talvez a gente não teria tecnologia para fazer um frame que nem você faz hoje no VAR, para você poder analizar milímetros de um impedimento. Né? E a gente pode contestar se está certo ou se está errado. Sim, a gente pode contestar. Pode. Mas hoje a ferramenta, a tecnologia te dá a possibilidade disso. Inclusive na última Copa, a gente teve uma tecnologia diferente de como medir essa linha de impedimento. Então assim, por que isso começa a acontecer? Primeiro, porque você tem tecnologia que te possibilita isso. Segundo, porque o ser humano é falível. A gente erra. E é natural que a gente erre. Eu costumo fazer uma comparação com a questão da arbitragem com um jogador de futebol, um atacante, artilheiro do campeonato. Qual é a efetividade de chute
que ele tem para marcar gol? 40%, 42%. O artilheiro do campeonato, ele não acerta metade dos chutes que ele dá no gol. Se você falar para um árbitro que se ele acertar metade das decisões dele dentro do campo, ele sai morto do campo. Então o árbitro, dentro daquele ambiente de jogo, ele é o agente do futebol que ele é mais pressionado a ser perfeito. O árbitro é aquela pessoa que entrou no campo para poder fazer o reconhecimento do gramado, o aquecimento. Você tem um estádio lotado, 10 mil, 15 mil, 40 mil pessoas, onde quer que seja no gramado. O árbitro entra, o que a torcida faz? Vai. Começa a xingar o árbitro. Mas o que eu fiz? Eu nem errei ainda, vocês já estão me xingando? Eu nem comecei meu trabalho. Então você imagina a pressão que é a arbitragem. Você tem que surdo, né? Ele não pode nem... Tem que fingir. Mas você tem que... uma responsabilidade, deveria aplaudir quando o cara Exato, né? Então tem que fazer bonito. Mas pressionar por esse lado. Né? E aí você tem, nesses 90 minutos de jogo, mais acréscimo, o árbitro tem que estar num nível de concentração lá em cima. Se você pega hoje a arbitragem, os árbitros têm uma preparação física quase no mesmo nível de um atleta profissional. Só que o árbitro não é um profissional. O árbitro geralmente tem a sua profissão e vai apitar jogos. Mas não tinha que profissionalizar justamente para cobrar mais essa perfeição nessa arbitragem? E a federação tem feito um trabalho muito bacana de tentar melhorar essa estrutura da arbitragem, de você nivelar parâmetro, de você nivelar a tomada de decisão, de você estar junto com os árbitros o tempo inteiro. Então, você fez seu jogo, te dou um feedback do que aconteceu, a gente corrige, a gente melhora, a gente reforça o que é a boa prática. Então isso é importante. Então a arbitragem, ela sempre vão acontecer erros, é natural. Porque as pessoas erram na tomada de decisão. Você imagina que você tem que tomar a decisão por 1 milésimo de segundos e com aquele ambiente inteiro, com todo esse contexto que eu trouxe, você tem que tomar a decisão certa. Né? Então, todo esse contexto da tomada de decisão da arbitragem, do VAR, ele vem para a gente melhorar o espetáculo. Eu acho que quanto mais tecnologia a gente tiver, quanto mais a gente investir no árbitro, quanto mais a gente entender o quanto é difícil ser um árbitro, o quanto a gente entender, a gente for lá na federação, lá na salinha do VAR, e um dia senta lá, vamos lá, finge que você é o VAR aqui, analisa esse lance. Você acha que demora? Vai lá, faz você lá para você ver se é fácil você tomar uma decisão. Aí a gente começa a olhar e fala assim, rapaz, não é que esse negócio dá trabalho mesmo? Eu vou começar a olhar de um jeito diferente. Então por isso que é tão importante a gente conhecer, sabe, a gente humanizar essa questão da arbitragem, porque é um dos agentes mais exigidos dentro do campo e que tem um nível, de repente, de profissionalismo menor do que o que a gente vê do restante da cadeia que a gente fala do futebol. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto que a gente tem para melhorar. Eu acho que a gente tem melhorado muito a arbitragem, mas erros, eles vão acontecer e aí não tem jeito. Acho que nunca a gente vai chegar no futebol com uma partida e falar assim, perfeito, não houve nada que a gente pudesse contestar. Então, mas eu acho que a gente tem evoluído muito nessa parte da arbitragem e tem melhorado bastante no futebol. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Você falou da hora que o juiz entra no campo, normalmente o pessoal vai ou xinga. Que faz parte até da brincadeira. Faz, exatamente. É só porque no estádio pode. Exatamente. Mas fora do Brasil isso acontece também ou não? Menos. Acontece porque é uma questão cultural. Você vê países mais latinos, vamos chamar assim, você sangue ainda quente, tem, né? De sangue quente, você ainda tem uma cultura maior. Mas você pega estádio lá, Premier League, Campeonato Alemão, tudo é um outro tipo de relacionamento com a arbitragem. Até com o jogo como um todo, né? Eu então, acho que a gente tem um calor humano que é uma coisa que transcende, sabe? Que é a coisa do latino mesmo. E essa paixão, essa energia, essa expectativa que muitas vezes a gente deposita, né? Você passa a semana inteira esperando. Gente, nós vamos disputar agora a Copa do Brasil, né? O São Paulo na final, ali junto com o Flamengo. Então, não tem ingresso, já não tem ingresso há um mês. As pessoas já chegam com aquela expectativa. Imagina o pobre do árbitro que vai apitar esse jogo. E ele falando lá, eu não posso errar. Não pode. Senão eu vou sair crucificado daqui. Não é fácil. Não é fácil. E nem Agora me fala uma coisa que eu também tenho curiosidade. Às vezes quando você vê lá que o juiz, o árbitro, né, não apitou, mas o VAR interfere. E isso não deveria ser assim, porque o juiz tem que ser o primeiro.
O árbitro, ele deveria, se o juiz for consultar, escuta, me dá uma força aí, porque eu não consegui ver direito. Aí o árbitro vem só para dar uma resposta. Mas quando o árbitro interfere e fala, olha, você tem que parar esse lance, que isso daí foi pênalti, mas o juiz não viu que aquilo dali foi um pênalti. Isso daí, essa não é uma... Na verdade, Jaque, existe um protocolo bem claro de como que você, o VAR deve interferir. Eu tô te perguntando porque isso é dúvida comum, tá? Todo mundo comenta. Não, mas olha, existe um protocolo muito claro de como o VAR deve interferir ou não nas jogadas. Então não tem essa assim, o árbitro pode pedir para o VAR olhar. Não. O árbitro tem a sua conduta dentro do campo e o VAR tem o seu protocolo. E aí, se acontecer um lance que, por acaso, o árbitro em campo não viu, o que o árbitro viu não é a mesma coisa que o VAR está vendo na imagem, o VAR fala, olha, vem aqui olhar, porque tem coisas naquele lance que você talvez não tenha visto e que possa mudar a tua interpretação. Então, existe um protocolo para seguir. Né? Então, existe um caminho certo para poder fazer. Porque se qualquer hora o árbitro para e fala assim, dá uma olhadinha para mim aqui nesse lance para ver se foi. Não foi, continua. Aí vira bagunça. Né? Então, de fato, tem sim uma regra para seguir. E os árbitros, tanto de campo como do VAR, eles são treinados regularmente para que eles sigam esse protocolo. Seria bonitinho se fosse que nem no vôlei, né? O técnico chegar falar assim, escuta, esse lance daí eu não concordo, dá uma olhadinha no VAR. Porque às vezes acontece de não ter sido aquilo e aí ter virado alguma coisa que desfavorece a gente. Tipo uma linha torta, que o VAR entortou uma linha. Ela ficou meio assim, entendeu? Então deu um pênalti pro outro time. Você tá entendendo, né? Então aí a gente fica meio desconfortável. Você fala assim, cadê a governança aí? Cadê a transparência? Dentro da... Então é uma coisa assim que incomoda. A gente tá falando sobre ESG no futebol, entendeu? Então eu tenho que cutucar a ferida, desculpa, mas aí eu quero que você desenrole o meu pensamento. Toda a razão, Jaque, e esse ponto da transparência, eu acho que é o ponto mais importante. E você vê iniciativas que as federações e a CBF também têm tomado de tentar dar mais transparência, de evoluir nessa transparência. Hoje já tem a preocupação do lance que está sendo analisado ser colocado no telão, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Se a gente pegar um exemplo, você falou o exemplo do vôlei, que o vôlei, quando você aciona o VAR do vôlei, ele é sempre por questões objetivas. Né? Assim, a bola saiu ou não saiu, bateu na varinha, teve desvio no bloqueio, não teve desvio no bloqueio, é questão objetiva, ou bateu ou não bateu, não tem interpretação. Né? Então, num lance de pênalti, você pode ter interpretação. O árbitro pode achar que foi força excessiva, o outro vai achar que nem foi tão forte assim, nem era para derrubar. Então, é por isso que gera um debate, porque você tem lances muito interpretativos. Mas existe sim um movimento... mas o interpretativo vai do humor da pessoa, então, naquele momento? Não é do humor. É muito... Você tem uma ideia toda de direcionamento de o que você considera ou não. Você tem as regras, você tem todo um protocolo, que aí vem da FIFA, da IFAB, que é quem faz as regras do futebol, que isso vem cascateando. É claro, tem muito para evoluir, claro que tem. Como o nosso futebol como um todo tem muito a evoluir. Mas a arbitragem, existe assim, de uma forma muito genuína essa consciência de que é preciso melhorar e existem movimentos para que a gente possa de fato melhorar. Um desses é você dar muito mais transparência, você publicar o áudio do VAR da tomada de decisão. Sim, eu entendi o que eles discutiram para poder tomar aquela decisão. Então você começa de fato da transparência. Mas isso vai acontecer um dia? Já acontece. Mas às vezes a gente pede e a gente não tem. Porque eles publicam os áudios que foram dos lances mais capitais, vamos chamar assim, não é todo o jogo. Mas tem uns lances que são meio assim, meio... Tem uns que o pessoal perde, tudo. Cabeludo. Não tenho. Não, isso daí não é tão relevante. E a gente escuta. Você já assistiu, mesmo que seja fora do Brasil, algum lance, assim, cara, que o juiz errou, e o VAR errou também, quer dizer, aquela coisa que você olha e fala, não é possível. O juiz não vê, beleza, porque às vezes está um jogador na frente dele, ok. Errou, beleza. Vai pro VAR, porque tem lá várias câmeras e tal, errou. Você já viu alguma coisa assim? Já acontece. Às vezes o VAR chama e o árbitro resolve, não, vou manter a minha decisão de campo, porque, de novo, é interpretação. Né? Você tem uma margem de interpretação aqui que aí... E o juiz de campo ele continua sendo a maior autoridade. A maior autoridade é o juiz de campo, é ele que decide. Então ali no final o VAR pode chamar, ele vai olhar o lance, mas a decisão é dele.
Se ele falar pro VAR, eu manter, ok, obrigado, eu vou manter a minha decisão de campo, porque mesmo vendo... não, pelo protocolo ele até tem que ver. Se o VAR chama ele explicando o motivo do porquê o VAR está intervindo, ele vai ver, eles se falam, eles se entendem, e aí ele vai lá consultar e fazer tudo. Então acho que é importante. E eu acho que o mais interessante, já que é esse movimento de querer melhorar. Sabe, não tem aquela coisa, não, ninguém entra aqui. Não, a arbitragem tem um movimento, e aí eu posso falar muito aqui pela federação, pelo que a gente observa, pela presidência da comissão de arbitragem, pelo próprio papel do presidente da federação. Existe uma preocupação genuína de querer melhorar a arbitragem, e se a gente pega uma evolução dos últimos anos, a gente tem melhorado bastante. Se você pegar as reclamações, e aí de novo, né? Uma coisa é você reclamar porque, eu achei que foi pênalti. Mas vamos lá. Tem que ver se a tua reclamação de fato faz sentido ou não, né? Qual foi a regra que foi aplicada? Porque uma coisa é eu, torcedor, achar que foi pênalti, né? Então, pro meu time tudo é pênalti, pro outro nada é. Então, dependendo do como é que é o time, muda a minha interpretação da regra. E não pode ser isso, a regra é a regra e tem que ser aplicada para todos. Então, existe sim uma preocupação, existe uma preparação dentro da arbitragem, existe um treinamento, existe um investimento muito grande para você poder melhorar. Ainda existe um caminho, mas eu acho que a gente evoluiu bastante aqui. Pelo menos aqui na Federação Paulista, eu posso falar porque é dentro de casa, a gente evoluiu muito nessa parte de arbitragem e acho que a gente está caminhando bem para chegar num nível de excelência, como a gente observa nos países, como Premier League, você vê um campeonato alemão, que você vê uma arbitragem interferindo muito menos no jogo, apitando muito menos falta, e é claro, isso também faz muito sentido a questão da cultura do jogo. Né? Aqui qualquer coisinha, todo mundo cai no chão, sai rolando, bota a mão, aí daqui a pouco a bola saiu, o cara levanta e sai correndo. Não era nada, né? Pra que fazer aquilo? Então tem campeonatos que você não vê isso acontecer. A gente não viu isso na Copa do Mundo, né? As meninas, elas jogam diferente, elas jogam com mais integridade. Jogam diferente, é interessante. Com mais respeito pelo jogo, isso pelo esporte. Isso é um belo exemplo pro futebol, pelo esporte, né? Porque assim, de novo, a questão da competição, ela não tem que extrapolar o limite de ser inimigo. A gente está brigando por um resultado, mas não tem por que ninguém bater no outro, eu fingir para querer te ludibriar, para querer te enganar, para querer que o árbitro tome uma decisão diferente do que ele tomaria se ele soubesse que aquela pancadinha que bateu ali nem doeu tanto assim, né? Então, é importante essa cultura do futebol, sabe? Todo mundo tem que se preocupar, não é só a arbitragem se preocupar em melhorar. Né? Outro dia a gente fez um evento lá na federação e um presidente de clube de uma divisão menor falou assim, um painel com os árbitros, que é uma preocupação da gente poder humanizar a arbitragem. Então a gente fez um painel com os árbitros e com o presidente dos clubes. Ele falou assim, vocês já perceberam, eles falando para os árbitros, que toda vez que um goleiro faz uma defesa difícil, ele se machuca? Porque ele vai lá, faz uma puta defesa, aquela pressão, tudo, faz uma baita defesa, ele cai no chão, dói aqui, dói lá, ele para não sei o quê, para dar uma esfriada no jogo e tudo. E o presidente falou assim, o que vocês árbitros estão fazendo para coibir isso? Aí um árbitro estava no painel e falou assim, o que vocês, presidentes de clube, estão fazendo de orientar o jogador de vocês, do teu time, do teu clube, para não fazer isso? Exatamente. Você tem um papel. O jogador tem um papel, o presidente do clube tem um papel, o dirigente do clube tem um papel, o técnico tem um papel. Então, assim, não adianta a gente cobrar só de um lado. Sim, né? Então, sim. a gente tem que mudar o futebol como um todo. De novo, é cultural. É cultural. Então, acho que é importante todo mundo entender o papel. Se colocar até aquela questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, que não é fácil estar ali. Então, assim, como que a gente pode se ajudar a ter um espetáculo melhor? Porque aí o espetáculo é o que todo mundo quer. O torcedor quer, a TV quer, o jogador quer. Então, ganhar é uma questão ali naquele momento. Ganhar faz parte do jogo. Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Então, assim, mas a gente tem que jogar de uma forma íntegra, de uma forma justa. Respeitosa. Então, isso tudo que tem que fazer parte do futebol, né? E faz parte do ESG, isso daí. É uma cultura que a gente tem na cabeça de se preocupar com o social, de se preocupar com o outro, de entender o ambiente, dos stakeholders, de novo, que quando a gente fala de governança, mas tudo que está envolvido no mundo do futebol. Como que a gente faz com que todo mundo tenha a sua percepção de valor atendida quando a gente tem uma partida de futebol? Então, acho que por isso que é importante a gente trazer um debate. O ESG, não, imagina, isso não faz gol. Não faz gol, mas muda a sociedade. Não isso faz gol, é um mas gol. Muda um gol de placa. Muda a cultura. Então, acho que tudo isso é muito importante. Daqui 10 anos, se você começa a trabalhar isso agora, daqui 10 anos a gente vai ter uma cultura diferente, até mesmo dentro do futebol. Sem dúvida dentro dos atletas. Porque eles vão se ver obrigados
a ter um outro comportamento mais ético uns com os outros e socialmente também, porque eles são referência. É isso. Eles são agentes de transformação também. E já Rodrigo, mais uma pergunta aqui. Claro. Você está falando de árbitro, eu queria só te fazer uma pergunta, não sei nem se você pode responder, se não tem problema. Um jogo importante, uma final de um campeonato, difere o valor para um árbitro desse jogo de outros jogos? De remuneração do árbitro? Depende muito da categoria que o árbitro está apitando. Então, se é Série A, Série B, Série C, e dependendo também da formação do árbitro. Se ele é um árbitro que ainda está na formação na federação, se ele é um árbitro da CBF, se ele é um árbitro da Comebol, se ele é um árbitro FIFA. Então, você tem essas diferenças. Okay. É muito mais por isso do que qualquer outra coisa. Um árbitro para apitar um jogo de uma final de campeonato, é um cachê? É estabelecido um cachê, é o valor? Ele não tem variação. Não sei. Essa daí eu confesso para você que eu não vou nem me arriscar a responder para não falar coisa errada para você. É que, assim, eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás e a gente estava falando da responsabilidade que tem um árbitro dentro de um final de um campeonato. Todos os jogos, mas... Claro, uma final você decide. Claro. Então é o seguinte, e a gente estava falando que o valor que ele recebe é muito ínfimo perto da grandiosidade e do que se arrecada de um clássico, por exemplo, de uma final de um campeonato. E que se pagasse um valor melhor, a gente poderia ter árbitros melhores. Isso você concorda ou não? Não, eu acho que não é nem só... É claro que a remuneração ela é super importante para o árbitro, como para qualquer profissão. Mas eu acho que muito mais do que só a questão da remuneração é o quanto que se investe nesse árbitro para que ele tenha uma formação melhor. E aí não é só a formação técnica. É uma formação física, é uma formação mental, é uma formação social. Porque toda vez que a gente fala de formação de arbitragem, a gente trabalha com 4 pilares. Então a gente trabalha com um pilar técnico, com um pilar físico, com um pilar mental e com um pilar social. Então você tem que trabalhar esses 4 pilares, porque você imagina, dentro de uma pressão de uma final de campeonato, se o árbitro não tiver a serenidade de entender o seu papel ali dentro e de conduzir, não entrar na pilha do jogo, na pilha da torcida... do jogador, ele não vai conseguir fazer o papel dele. Então é muito importante, você tem hoje na federação aqui psicólogo, você tem um treinador esportivo, você tem pessoas que trabalham todos esses pontos com os árbitros. Então mais do que uma remuneração, é todo o investimento que você faz no desenvolvimento do profissional. Eu acho que aí você começa a ter profissionais com um nível de entrega muito melhor, né? E de novo, eu acho que a federação tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso. E com relação ao futebol feminino? O futebol feminino ele precisa crescer, ele precisa aparecer, ele precisa melhorar, precisa ter patrocínio relevante para que essas meninas... E elas fazem muito bonito. Elas fazem muito bonito, elas dão show. E isso, os clubes de futebol, quando falam assim, não, eu tenho... a minha prioridade é o futebol profissional, é o futebol masculino e tal, mas sempre o futebol feminino vai ficar de escanteio. Eu não acho que esse sempre, olhar, viu, Jaque? mas esse olhar tem outros esportes também dentro dos clubes que também ficam segundo, terceiro plano. Sem dúvida. Por que eu estou te falando que às vezes fica de escanteio? Porque às vezes quando a gente escuta uma narração de um futebol feminino, às vezes, nem tanto a narração, mas os comentários de pessoas que estão assistindo, quando você vê em redes sociais, fala assim, eu não aguento o futebol feminino, não tem velocidade, não tem não sei o quê, não sei, né? Mas tem outros valores que não estão nem enxergando. E quando você vai olhar um futebol, por exemplo, o Morumbi, ele é enorme, né? Às vezes o São Paulo, o nosso time feminino está jogando, e o número de pessoas assistindo é muito pequeno. Então é melhor jogar num lugar menor para poder encher do que jogar num lugar tão grande e ficar o espaço vazio. Porque é cultural também. Porque é um esporte de homem, machista, e a mulher está entrando. Só que a mulher também tem que ter esse respeito e tem que ter esse incentivo. E o que a federação está fazendo pelo futebol feminino? Já que você sabe que o movimento do futebol feminino aqui no Brasil, ele se deve muito a ações que a Federação Paulista tem feito há muito tempo. As primeiras competições de futebol feminino no Brasil foram organizadas pela Federação Paulista. Então, o presidente Reinaldo bate muito nessa tecla. A gente não faz futebol masculino, a gente não faz futebol feminino, a gente faz futebol. Então, o futebol é para todos. É futebol profissional, é futebol masculino, é futebol feminino, é futebol de base. E todos eles devem ser tratados com excelência. Então, não tem essa distinção. Então, existe muito esse movimento, de novo, é um movimento da sociedade falando, por que não? Até pouco tempo atrás, o futebol feminino era proibido por lei. Existia uma lei que não permitia que as mulheres jogassem futebol.
Então, se a gente poder pegar o quanto que o futebol feminino evoluiu nos últimos anos, ele tem um crescimento muito significativo. É um crescimento exponencial. Muito mais exponencial do que foi o futebol masculino. Claro, tem muito para crescer, claro que tem, porque tem uma margem gigantesca de crescimento. Né? E você vê a sociedade mobilizada, as empresas mobilizadas. Você percebe empresas que falam assim, eu quero investir no futebol. Você, tem o meu time masculino. Assim, não, eu quero investir no futebol feminino. Ah, que então bacana, é isso que eu quero ouvir, porque você percebe esse movimento, e essa questão, assim, o jogo é mais devagar, o jogo é mais rápido. Qualquer esporte que você tenha de alto rendimento, onde você tem o masculino e o feminino, vai ser diferente, porque a força física é outra, você pegar o vôlei, você pegar o tênis, você pegar qualquer outra coisa, é diferente. Então, assim, mas o vôlei feminino e o vôlei masculino, os dois lotam quadra. Sim, é isso que eu quero ver com o futebol feminino. Tênis masculino e feminino lotam quadra. Então, em algum momento, o futebol feminino, talvez porque a cultura machista no futebol ela ainda é muito mais forte do que era no vôlei, do que era no tênis, no handball e qualquer outra modalidade, a gente talvez tenha que forçar um pouco mais algumas coisas. Mas eu acho que o que a gente vem sendo feito, o aumento das premiações do futebol feminino tem crescido muito. Então você começa a trazer... Isso é bacana porque estimula mulheres também a se dedicarem a esse esporte. E os clubes começam a ter mais acesso a recurso, começam a investir muito mais, começam a investir em categoria de base, porque antes o futebol feminino só tinha um profissional, agora você começa a ter categoria de base. Então você tem projetos belíssimos de clube que investindo desde o início na formação das meninas. E de novo, aí a gente está falando de não só formar atletas, a gente está falando de formar cidadão. Então é importante toda vez que a gente fala de futebol, de formar cidadão. Então, eu acho que assim, o futebol feminino vai crescer muito, sem dúvida nenhuma. Tem muito para crescer, mas eu acho que a gente tem uma curva de crescimento aí muito interessante se a gente parar para comparar nos últimos anos. Então, acho que... E você falou uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando o seguinte. Quem vai no estádio ver um jogo de futebol, qual o percentual de homem e mulher? 90% de homem? Quer dizer, para cada 9 homens, uma mulher? Eu acho que está maior o número de mulheres assistindo o jogo de futebol, acho. Porque eu acho o seguinte, o dia que a mulher... Porque como o jogo de futebol normalmente é feito para homem, então a própria mulher ela não tem interesse de assistir. E o homem, você vê que coisa engraçada, você falou de voleibol. Eu gosto muito mais de assistir, gosto dos dois, mas eu gosto muito mais de assistir o voleibol feminino do que o masculino, porque parece que o masculino não tem graça, é tanta pancada. Acabou o verso. Também tem jogo, né? Exatamente. É isso. Então é o seguinte, o dia que as mulheres tiverem o hábito, eu acho que a campanha tem que ser em cima das mulheres, assim, de levar as mulheres para prestigiar as mulheres. Porque o homem, eu acho que realmente o futebol é diferente, é o que você falou, não dá para você comparar nesse caso a força do homem com a força da mulher. E o homem está acostumado com a coisa mais forte, mais pegada. Então ele talvez não se interesse tanto pelo futebol feminino, porém, isso não significa que ele não possa apoiar a mulher. Sem dúvida. Sim. Mas estimular a mulher ir para o estádio. A mulher acostumar a assistir. Porque dificilmente você chegar numa casa que a mulher fala assim, meu time vai jogar. É o homem que fala. Né? Se reúne a família toda, 50 pessoas, tem 300 homens na frente da televisão e ele tem 2 mulheres. Então elas não têm o hábito nem de assistir e nem de ir para o estádio. Então acho que se fizer uma campanha motivando a mulher ir para o estádio, eu acho que acaba dando um bom resultado. Mas talvez seja uma oportunidade para a gente trazer de volta para o estádio um público que saiu do estádio, que foram as mulheres, as crianças, por medo da violência que tinham no estádio. Então esse público saiu do estádio e a gente não percebe essa violência quando a gente fala de futebol feminino. Você vê agora na final entre Corinthians e Ferroviária, na final do Campeonato Brasileiro, foi muito bacana que depois do jogo o Corinthians foi campeão, as meninas da Ferroviária estavam saindo do gramado e a torcida aplaudindo as meninas da Ferroviária. Você jamais ia ver uma cena dessa num jogo masculino. Né? Então você vê que a relação com o jogo, com o esporte, é diferente. Então talvez a gente consiga resgatar um público que deixou de ir no futebol, de acompanhar o futebol, porque via aquilo como violência, como briga de torcida e de tudo mais. Então, de repente, é de fato uma abordagem que você possa fazer o futebol se desenvolver. O Júlio esteve aqui, né? Sentou aí nesse lugarzinho aí. E quando ele estava aqui, ele falou justamente sobre isso, né? Sobre a torcida única. Por que se tornou uma torcida única? Justamente por causa do número de violências. Começou a aumentar e aí separou. Então, olha, em dia de clássico é uma torcida só.
Justamente por causa disso, por causa da violência. Então é uma coisa bastante complicada. Você vê, às vezes, até quando tem o que aconteceu lá com o... eu acho que o São Paulo estava jogando com um time, eu acho que da Argentina. Quando o rapaz jogou uma casca de banana no menino. Nossa, absurdo. Você vê, é cultura. É isso. E as torcidas, elas estavam misturadas, mas sempre existe. Se não existe uma agressão física, existe uma agressão verbal. É isso. E isso tem que acabar, porque o futebol é paixão nacional, é o esporte que... Você vê quantas milhões de pessoas que juntam, ou na frente da televisão, ou ali ao vivo para assistir e torcer por aquele time. Imagina a gente pegar essa energia toda e canalizar para uma coisa bacana, ao invés da gente agredir um outro, fisicamente, verbalmente, o que quer que seja. Então, assim, por isso que, voltando ao nosso tema ESG, é por isso que é tão importante a gente colocar isso de uma forma cultural. E por isso que os clubes precisam fazer isso de forma efetiva. Você vê um exemplo muito interessante na NFL, que é a Liga de Futebol Americano, eles têm um prêmio para o jogador, todo ano eles fazem um prêmio de Man of the Year, que são os jogadores, cada time indica um jogador que é aquele que vai ser reconhecido como que faz mais projeto social. Isso existe desde a década de 70. Olha! Eles fazem isso. Então, assim, você vê o quanto que esses atletas mobilizam para poder ajudar a comunidade, ajudar... E o exemplo que eles dão também estimula outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Fala, pô, qual era meu ídolo? Se ele faz isso, eu vou fazer alguma coisa... Me influencia positivamente. Exatamente. E os atletas têm um papel muito grande. A partir do momento que os clubes entenderem que dentro dessas questões do ESG, da preocupação ambiental, da preocupação social, a gente começar a mobilizar os atletas, porque são eles que... O clube une. Mas quem mexe, quem mobiliza, são os atletas. Então, quando você vê um atleta que é o seu ídolo fazer uma coisa bacana, você fala, pô, olha que legal, eu quero fazer também. E aí Como que eu faço isso? Então, e aí que eu falo que o ESG tem que começar de dentro, porque se o cara tem essa intuição, se ele se reconhece como uma pessoa que faz o bem, que ele cuida, porque está na natureza dele. Então, é o ESG individual. Então, eu já estou praticando aquilo, já estou dando bons exemplos, boas práticas. Princípio. E aí a gente vai contaminando de uma forma positiva a sociedade. E aí você imagina, com os milhões de torcedores que a gente tem, o quanto que o poder de mobilização que o futebol tem. Se a gente conseguir de fato canalizar a união que os clubes geram, essa mobilização que você tem de torcida, a influência dos jogadores, a hora que tudo isso for cultural, quando isso estiver no propósito, quando estiver na estratégia do clube, que não é só fazer o gol, dá para fazer o gol e também fazer coisa junto, não é ali no cantinho, dá para fazer. Então, a partir do momento que a gente fizer isso, a gente cresce como sociedade. Então, a questão de você minimizar uma briga de torcida, você não vai precisar mais ter torcida única, você não vai mais precisar impedir de vender bebida alcoólica no estádio. Por quê? Porque você culturalmente tem cidadãos que fazem o que é certo. Então a gente tem que fazer isso através dessas práticas, da preocupação com o social, da preocupação com o ambiental, de você ter princípios, de você ter ética. E eu acho que o futebol tem um poder mobilizador gigantesco e a gente não pode de jeito nenhum perder esse poder de mudar a sociedade. E aí a pergunta que não quer calar, a Agenda 2030... ela termina em 2030, né? Ela já está caminhando aí há alguns anos. Você acha que até 2030 você vai enxergar, você vai ver, em 2030 você vai sentar nessa cadeira e vai falar assim, olha, mudou, de 2023 a 2030 mudou isso. O que você espera para 2030? Eu tenho certeza que vai mudar. Não sei se a gente chega num nível de excelência que a gente gostaria, mas eu não tenho dúvida já que a gente vai evoluir muito como sociedade, porque a gente percebe que existe um movimento real das pessoas, de uma forma muito ampla, como sociedade, de fazer o que é certo. De fazer o que é certo. É porque a gente vê muita notícia ruim na TV, né? Porque notícia ruim vende muito mais matéria do que notícia boa. Sabe que eu não assisto mais TV. É porque o bem não gera notícia. Só que existe muito mais bem do que mal na sociedade. A gente vê muito mais bem do que mal na sociedade. Então, isso de alguma forma vai contaminar, isso de alguma forma vai crescer. Por isso que é importante você ter lideranças, e os clubes podem ser essas lideranças, os presidentes dos clubes podem ser essas lideranças, porque, de novo, o tom é lá de cima. O tom é lá de cima. Então, se a gente tiver essa mobilização... E esse tom lá de cima é a Federação Paulista. A Federação Paulista está dando esse tom e está obrigando, está estimulando, está incentivando esses clubes e esses dirigentes com essas novas práticas e essa mudança de postura. Você sabe que dentro da Federação Paulista a gente tem o que a gente chama de programa de excelência. A gente avalia nos clubes 10 quesitos
de gestão, de práticas de recursos humanos, de financeiro, de futebol também, para a gente poder entender o que esses clubes têm feito e eles poderem melhorar. A gente avalia junto com eles e vai tentando ajudar nesse desenvolvimento. A gente tem um item dentro do programa de excelência que é sustentabilidade e que a gente está mudando agora para ESG, para que a gente dê um aspecto um pouco maior nisso daí. Então, quando a gente começou a falar assim, vamos começar a falar de ESG para os clubes, o que eu ouvi dentro da federação foi, e o que a gente está fazendo para servir de exemplo para os clubes? Então, existe uma preocupação dentro da federação de que a federação adote essas práticas. De tudo isso que a gente falou aqui, a gente tenha dentro da federação, e a federação faz bastante coisa, é que de novo, né, às vezes a gente não consegue colocar isso para todo mundo conhecer, mas a federação faz muita coisa e que a gente de alguma forma possa estimular os clubes dentro do programa de excelência de uma forma, essa preocupação que o presidente da federação tem em unir os clubes, em parar com esse negócio de ser inimigo. A gente disputa o mesmo campeonato, a gente vai brigar dentro do campo, mas fora do campo, se o futebol melhorar, melhora para todo mundo. Isso é social. Isso é social. Então existe uma preocupação legítima dentro da federação de fazer isso desenvolver. Então a gente percebe, um exemplo claro, nesses últimos campeonatos, Palmeiras e São Paulo jogando um no estádio do outro. E os torcedores falando, meu Deus, é um absurdo, não pode, porque é o meu inimigo. E aí lá na federação, os presidentes dos clubes conversando, falam assim, vamos fazer, porque não tem esse negócio de ser inimigo não. Por que não vai jogar? Ah não, vai quebrar o estádio do outro. E não aconteceu nada. Absolutamente vão se nada. Matar, vão brigar, vai quebrar tudo no entorno. E não aconteceu nada. Nada. Por quê? Porque a gente tem esse negócio. Então, assim, é importante. E foi um estímulo que a federação fez. Por que vocês não trocam? Né? Não tem por que ser inimigo fora. Tem show aqui, tem show ali. Bateu com a agenda, né? É isso, então, por que não? Né? Então, assim, e às vezes é isso, né? Fica aquele negócio. Porque era assim. Vamos mudar. Por que não mudar? Vai mudar para o melhor? Vamos fazer. Mas tudo que é novo gera uma expectativa, incômodo, medo. Sem dúvida. Mas vê que no final das contas... Tem que ter gente corajosa para fazer e mudar. Porque quando você tem gente corajosa, você fala assim, não é que deu certo. Não é que deu certo. Então, aí dá para repetir. Vamos dar para pensar em mais coisa, né? Então eu acho que dá para fazer coisa muito legal. E eu acho que assim, a federação tem liderado sim isso. E eu acho que as federações, de uma forma geral, a CBF como confederação, acho que tem um papel fundamental nisso, de ser o direcionador, de unir os clubes, de mostrar o caminho. A CBF também está preocupada com ESG no futebol. Bastante. E tem lá suas iniciativas. Tem iniciativa, tem uma preocupação muito grande e que pensando nessa Agenda 2030, eu não tenho dúvida que por causa dessa mobilização que a gente tem dentro do entorno de quem faz o futebol, eu não tenho dúvida que isso vai evoluir, isso vai chegar num ponto muito legal e que a gente, 2030 eu volto aqui pra gente sentar aqui e falar, olha só o ponto que melhorou, tudo que a gente falou que devia estar, olha como isso está enraizado na nossa cultura, olha como isso fez bem para a sociedade, olha como a gente evoluiu como país, olha como a gente evoluiu como sociedade. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Se a gente entender o poder que o futebol tem, fazer essa mobilização, eu acho que a gente tem uma ferramenta fortíssima em mãos para poder ajudar nessa sensibilização da importância que tem o ESG. A gente tem que trazer para o debate, a gente tem que mostrar bons exemplos, porque o exemplo arrasta, né? Então a gente tem que fazer isso acontecer. Eu sou otimista como você. Eu acredito que em 2030 a gente vai encontrar aí o futebol como um grande agente mobilizador da sociedade. Sem dúvida nenhuma. De forma positiva em vários aspectos, não só como social, como ambiental e também na questão da transparência, da visibilidade, muito dentro da inclusão, do respeito. Sem dúvida. E eu acho que é bem por aí mesmo. Por isso que eu acredito tanto que a Arena ESG ela vai ser também um agente que vai ajudar nessa transformação de alguma forma. Eu acredito muito. A gente é preciso ter planos para poder fazer as coisas darem certo. É preciso traçar estratégias, é preciso mobilizar e tem uma fala de um presidente dos Estados Unidos que ele fala assim, nenhuma batalha foi vencida de acordo com um plano, mas nenhuma batalha foi vencida sem um plano. Então é importante ter um plano de mobilizar. Então eu acho que e acreditar nele, né? Porque às vezes você tem um plano, você não acredita muito naquilo, ou você desiste no meio do caminho. É isso. Mas tem que ser. Se você motivação. tem propósito no seu plano, você acredita nele e ele vai acontecer. Você vai fazer ele acontecer de alguma forma.
Então eu acho que esse poder de mobilização da sociedade, e aí entram os clubes, entram as federações, entram essas iniciativas como a Arena ESG, entram outras iniciativas que os clubes vêm debatendo, os clubes vêm trazendo, que a gente precisa dar mais publicidade, a gente precisa mostrar mais o que vem acontecendo, para que esses exemplos contaminem todas as pessoas e falar assim, por que eu não posso juntar o meu lixinho e levar para casa? Uhum. Por que eu vou xingar? Por que eu vou brigar? Por que eu... Dá para ser diferente. Eu posso torcer com a mesma potência, com a mesma energia, sem precisar xingar ninguém. Vou apoiar meu clube, vamos lá. Então, não é para sentar e ficar assistindo que nem um teatro, que também não é esse o objetivo, né? A gente precisa treinar, torcer com força. Mas eu acho que é importante a gente ter, na nossa visão, que a gente pode mudar a sociedade através do futebol, nas categorias de base, com toda uma formação, e chegar no futebol profissional e fazer a diferença. Se Deus quiser. Amém. Adorei. Deixa eu te falar, eu vou te dar um presentinho, uma lembrancinha, na verdade. Obrigado. Assim, a gente tá falando de sustentabilidade, né? Então, de noite, quando você for dormir, que você for ler, ou que você for assistir televisão, não acende um abajur, você acende uma vela. Que legal. Eu espero que você goste. Lindo, obrigado, já. Tem umas balinhas aqui para as meninas. Obrigado. Mas sou eu que faço, tá? Eu tô na pegada da sustentabilidade, então eu acho que vela é uma coisa aconchegante. Sem dúvida é gostoso, fica assim, né? É aconchegante mesmo, deixa o ambiente mais acolhedor. Sem dúvida mas uso de saúde. Obrigado, Jaque, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, eu adorei você aqui. Eu espero poder contribuir naquilo que for. Se você quiser voltar aqui para contar mais alguma coisa, novidades. Nenhuma. A aula que você deu sobre ESG, estava todo mundo esperando. Espero que a gente tenha atendido as expectativas, hein, já. Se não atendeu, a gente vai de novo, a gente tenta mais uma vez. A gente precisa ir, vamos indo que uma hora a gente consegue chegar. Não, mas foi muito bacana, obrigado. Mesmo. Eu quero agradecer demais. Me coloco super à disposição. Se precisar, esse canal está aberto para você divulgar todas as iniciativas que vocês estão fazendo na Federação Paulista. Super importante. E, assim... Top demais, muito, muito obrigada. Além do que você foi um professor para falar sobre ESG, né? Eu espero que ele tenha esclarecido todas essas dúvidas. Se não, se você for com alguma dúvida, assiste esse episódio de novo, lá do comecinho. E aí a gente... Manda lá a perguntinha, lá depois que a gente vai esclarecendo o que ficou de dúvida, sem dúvida. É isso aí. Rodrigo, muito obrigada. Quero agradecer demais à Federação Paulista de Futebol ter liberado você para estar aqui com a gente, que eu sei que é uma burocracia danada. Eu ainda espero a Silvia Regina, viu? Para falar sobre empoderamento feminino no futebol. Gente, foi a primeira árbitra de futebol. Sem dúvida. Foi a primeira mulher que apitou o futebol profissional masculino. Então, ela penou pra caramba. Hoje, ela é árbitra de VAR. E ela é VAR, né, agora? Ela acompanha, ela está dentro da comissão de arbitragem, ela coordena toda a parte do VAR, ela é a grande instrutora, vamos chamar assim, que a gente tem dessa parte. E você sabe, já que dentro da federação a gente tem uma preocupação muito grande com essa parte de diversidade, com essa parte feminina, que você tem a Ana Paula Oliveira, que foi assistente também de campo, hoje ela é presidente da comissão de arbitragem. Então a gente tem uma presidente da comissão de arbitragem mulher. A gente tem uma vice-presidência... Você tá com as duas aqui, você já pensou? Que maravilha? Nossa, e as duas são ótimas. Eu sou conflitado para falar, mas as duas são ótimas. Você tem uma vice-presidente de gestão corporativa, então estou falando de um cargo de liderança dentro da federação, que é feito por uma mulher. Você tem o Mauro Silva, que é um ex-atleta, que é negro, que está ali dentro da federação. Ele então, é incrível que é uma pessoa sensacional, sensacional. Então, você tem dentro da federação essa preocupação. A gente tem um comitê de diversidade dentro da federação, para que a gente possa trazer esse tema e debater. Porque se a gente não debate, se a gente não fala, se a gente não coloca essas pessoas para poder cumprir o seu papel, a gente não consegue mudar. Então, eu acho que a gente tem um bom exemplo ali dentro da federação para começar essa mudança. Isso tem que ter falado, porque está começando da pontinha do iceberg aí e vai distribuir para a rede. É isso aí. Rodrigo, muito obrigada. Prazer estar aqui com você, já que sempre que precisar e eu puder ajudar, a gente foi incrível. Muito obrigada e fala para o pessoal lá da federação que agradeço muito de terem liberado. Um beijo para todos lá. Obrigada. Gente, então é isso aí. Quero deixar aqui um grande beijo para vocês. Volto a pedir, dá seu like, dá um joinha aí que você gostou desse episódio. Deixa aí nos comentários. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo isso que foi falado, né? Essas informações que o Rodrigo trouxe. E te peço, compartilhe esse vídeo. Se você não sabe o que é ESG, ou se você conhece alguém que também não sabe o que significam essas 3 letrinhas, hoje teve uma aula aqui para destrinchar todo esse mistério do que é ESG.
Tá bom? Então eu deixo aqui um grande beijo, muito obrigada, até a semana que vem. Curte, compartilha e ativa o sininho.